Dizia a vocês que todos nós temos uma missão aqui na Terra. A minha missão ainda não acabou. Tudo bem, pessoal? Paulo Franqueira aqui desse canal Brasil, Você e Eu. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, mandou os processos e inquéritos lá do Bolsonaro para a primeira instância. A justiça competente será a Justiça Federal do Distrito Federal. Devemos agora ficar muito atentos, nos membros do Ministério Público Federal que irão tratar dessa questão para que não haja mácula e nem injustiça ou manipulação política por parte do atual governo do Dilma, para que esses processos tenham um tratamento diferenciado, pendendo a uma comprovação daquilo que não existe ou algum tipo de ingerência que não pode ser tolerada, tá bom? Lula, nos Estados Unidos, fez discursos patéticos na presença do presidente americano ou Dilma americano Joe Biden. A imprensa mundial já está colocando notícias assim tenebrosas sobre esse que se apresenta como sendo o chefe de Estado brasileiro eleito, certo? E após essa reunião com Biden, ele deu várias entrevistas e que a nossa mídia aqui brasileira não cansou de mostrar por horas e horas seguidas, aonde ele critica de forma absurda, praticando crimes de calúnia, injúria e difamação contra o ex-presidente Bolsonaro, dizendo até que ele deverá ser preso, por gênio, nananã, ídio, como se ele fosse um criminoso que dizimou populações, como se ele fosse uma pessoa abjeta. Eu nem vou colocar aqui a fala do Dilma, porque talvez você seja como eu, a gente não passa bem quando escuta aquele tom de voz e aquela afeição. Vamos focar no que é positivo, vamos focar no que está acontecendo, mas que a nossa mídia não mostra. Bolsonaro, na Flórida, fez uma palestra dentro de uma igreja evangélica, onde ele coloca os pingos nos is. E é importante que você veja como o nosso presidente está bem, como ele está focado, e principalmente quando ele diz que a missão dele ainda não acabou. Tem muita coisa para acontecer ainda. E que ele vai voltar, ele vai. Eu só não sei se vai ser só em 2026. Preste atenção no vídeo e um forte abraço. Picanha de soja. Isso é trapaça. Em 2014, depois da reeleição daquela senhora, que agora está indo ganhar quase 300 mil por mês lá em Xangai, vai estar à frente de um banco, não sei o nome, mas demos conta do recado. Compare os meus ministros com os atuais ministros. Bem, muitos não são ministros, são réus. Então a gente vê isso com os atuais ministros. Bem, muitos não são ministros, são réus. Então a gente vê. Dizia a vocês que todos nós temos uma missão aqui na Terra. A minha missão ainda não acabou. Não interessa. A nossa geração, já faz parte da história do Brasil. Um Brasil esquecido, roubado, saqueado e desrespeitado. Conseguimos, ao longo de 4 anos, juntos, mostrar e despertar no coração do povo brasileiro os seus reais sentimentos. Sabemos que nós temos as maiores riquezas minerais do mundo, áreas agricultáveis, água potável, belezas naturais, clima aprazível. Temos tudo no Brasil. Temos até autossuficiência em petróleo, não temos em diesel e gasolina. Uma outra pessoa
começou no início deste século a fazer 3 usinas, roubou 100 bilhões de reais e entregou uma sucata. E uma, inclusive, aqui, em Pasadena. 2 entregou para a Bolívia, 2 refinarias. E, como eu comecei dizendo, o nosso potencial hoje, todos sabem. Eu fico feliz quando eu vejo a garotada de 12, 13, 14 anos falando em política, cantando o hino nacional, reconhecendo algumas personalidades fora do círculo futebolístico. Ou seja, ao longo de 4 anos, nós plantamos algo no Brasil. Tivemos um tropeço final do ano passado, mas o Brasil não vai se acabar com quem está lá agora à frente do Executivo Federal. O que nós temos? Os números, que os números não mentem, são os piores possíveis na nossa economia. Não se compara com o nosso tempo. De 4 anos, com a pandemia, com uma guerra, com o ano de 21, com a maior crise ideológica da história do Brasil, entre outros problemas. Vencemos, fomos exemplo para o mundo na economia. Eu não errei nenhuma das minhas observações sobre a pandemia. E fiz uma coisa que me orgulha. Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado do mundo, talvez, que não exigiu a vacinação. Porque nós fomos ler o contrato da Pfizer e que vejo o CDC aqui estudando com muito mais responsabilidade que a nossa Anvisa no Brasil. Porque não é fácil você ir contra o sistema, ir contra uma máquina poderosa que é a imprensa no mundo todo, muito parecida, com honrosas exceções. E quando eu usei uma figura de linguagem para mostrar os possíveis efeitos colaterais que estavam no contrato da Pfizer, a gente é ridicularizado. A gente gostaria que desse certo, mas a gente vê que, infelizmente, não tem como dar certo. E a conta, todos vão pagar. Até quem fez aquele L de ladrão vai pagar. Nós vimos aqui que em dezembro, né, a gente estava com a média acima de 200 mil empregos positivos, tivemos agora menos 430 mil em dezembro. Janeiro foi um recorde no saque de poupança no Brasil. O saque de janeiro desse ano equivaleu quase todos os saques de 2021. E, infelizmente, a gente está vendo que não tem como dar certo. Querendo mais do que lotear todo o governo, querendo botar gente submissas à sua vontade. Às vezes a gente pode perguntar, como é que botou um incompetente no Ministério da Economia? É porque um competente não aceitaria ir para lá, porque não teria liberdade para trabalhar, como eu dei para os meus ministros. Dizia a vocês que todos nós temos uma missão aqui na Terra. A minha missão ainda não acabou.